Olá pessoal, tudo bem? Professor João Paulo aqui, tá certo? Professor de religião, história, geografia, para a turma do sexto ano, iniciando aqui nossas aulas virtuais, né? Nossas aulas aí pelo ambiente virtual, devido, né, infelizmente, a essa situação aí de pandemia do coronavírus. Mas em breve isso aqui está passando, a gente está presencialmente, tá bom? Vamos aprender, vamos estudar direitinho, vamos nos dedicar, vamos prestar bastante atenção aqui, tá certo? E o vídeo vai ficar para vocês, né? Quem quiser aí pode ver, rever várias vezes, tá bom? Então vamos à nossa aula de ensino religioso. Tá bom? Tá aí a nossa mensagenzinha de ensino religioso, todo mundo abraçado, sobre textos sagrados. Tá bom, gente? Uma dimensão muito importante das religiões, que são os textos sagrados, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início. O que faz, né? A gente vai começar com 3 questionamentos. Tá aí a Mafalda, né? Tá aqui a Mafalda fazendo 3 questionamentos a respeito, né, do assunto. Então, primeiro, o que faz que um texto se torne sagrado? Quando isso acontece? Ou seja, quando o texto se torna sagrado? E de que forma isso acontece? Ou seja, o que faz que um texto se torne sagrado? Quando o texto se torna sagrado? De que forma o texto se torna sagrado? São as 3 perguntas iniciais e nós temos que refletir. Você responde aí, tá certo? Depois a gente vai discutindo a respeito disso aí, tá certo? Então vamos lá. Do princípio, o homem sempre se preocupou em registrar o seu cotidiano, tá bom? Inicialmente, né, quando o homem ainda não sabia escrever, isso se dava nas pinturas nas cavernas, pessoal. Tá aqui uma imagem, tá certo? De uma pintura rupestre de Brejo da Madre Deus, Pernambuco. Tá bom? Essa pintura está lá na Funda do Estrago, ela é aberta à visitação, tá bom? Então, não se sabe ao certo o significado, logicamente, das pinturas. Porém, acredita-se que elas tenham sido as primeiras expressões religiosas e também as primeiras expressões de textos sagrados, tá bom? Vamos seguindo? Depois, com o desenvolvimento da escrita, esse registro passou a ser textual, tá bom? Antes, apenas pinturas nas paredes, né, no interior das cavernas. Depois, com o surgimento da escrita, nós vamos passar a ter um registro textual, né? Então, os registros eles vão deixar de ser apenas em pinturas, vão passar a ser textos, vão passar a ter um significado maior, vão passar a ser de mais fácil compreensão também, principalmente para nós que viemos depois, né? A gente vê uma pintura na caverna, não sabe o que significa, mas lendo o texto, logicamente a gente vai buscar contextualizar e vai entendendo ali a mensagem, tá bom? Então vamos lá. Quais são as funções do texto sagrado? Gente, presta muita atenção agora, tá bom? Nós vamos entender, vamos buscar entender quais são as funções do texto sagrado. Para que é que serve, na verdade, um texto sagrado, tá bom? Lembrando só o seguinte, antes de a gente começar. O texto sagrado mais próximo de nós aqui, do lado de cá do planeta, como eu costumo brincar, né, aqui do Ocidente, é a Bíblia Sagrada, tá bom? É um texto aí de origem judaico-cristã, dividido em Antigo e Novo Testamento, que com certeza a maioria de vocês devem ter em casa, tá bom? Mas vamos lá. Quais são as funções do texto sagrado? Primeiro, o texto sagrado serve para registrar a tradição religiosa, tá bom? Ele serve para ficar registrado ali o que aquela religião ensina, né? O que é tradicional, os costumes, as práticas, as músicas, as histórias daquela religião ali, tá certo? Segundo, preservar a experiência religiosa serve para que essa experiência religiosa seja mais facilmente passada de uma geração para outra, tá bom? Terceiro, comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião. Ou seja, como é que nós saberíamos que, por exemplo, Jesus andou sobre as águas se isso não tivesse registrado lá no Novo Testamento? Como é que nós saberíamos, por exemplo, que Moisés atravessou o Mar Vermelho se isso não tivesse registrado lá no Antigo Testamento? Então, é para comunicar os acontecimentos das religiões aos fiéis, tá bom? Continuando, atualizar a experiência original no tempo e no espaço, ou seja, fazer com que aquilo que foi ensinado aos nossos antepassados há milhares de anos permaneça ainda aqui com a gente, tá certo? Permaneça dentro do nosso tempo e também no espaço, ou seja, ao que aconteceu em Israel
a gente estuda aqui no Brasil. Algo que aconteceu lá no Oriente Médio, nós podemos estudar aqui, ou seja, não vai ter barreira nem de tempo nem de espaço. E por último, certificar a experiência religiosa, ou seja, comprovar que aquela religião está realmente ensinando aquilo, que aquele ensinamento realmente tem fundamento. Então, só para relembrar, funções do texto sagrado. Primeiro, registrar a tradição religiosa, ou seja, vai ser no texto sagrado que a tradição religiosa estará sendo preservada. Que aí a gente já vai ao segundo, preservar a experiência religiosa, comunicar a experiência religiosa aos fiéis, atualizar a experiência original no tempo e no espaço, ou seja, independente de quanto tempo passa que aconteceu. Jesus viveu há 2000 anos ali na região de Jerusalém. Beleza, nós temos como saber o que aconteceu naquele período através dos textos religiosos e certificar os ensinamentos das religiões. É para isso que serve o texto religioso. Registrar, preservar, comunicar, atualizar e certificar, tá bom? Vamos seguindo, pessoal. Vamos seguindo. Textos sagrados escritos. Para algumas tradições religiosas, eles são de inspiração divina, tá bom? Então, em algumas experiências religiosas, em algumas tradições religiosas, os textos sagrados escritos, eles são de inspiração divina. Não foi João Paulo que resolveu escrever do dia para a noite. Não foi Mateus, Lucas, João, Moisés que resolveram escrever os textos. Não, eles receberam inspiração divina para poder escrever aqueles textos ali, tá bom? Alguns textos eles não nascem sagrados, eles se tornam sagrados com o tempo. Um exemplo disso, os textos de Buda, tá bom? Grande líder do budismo. Os textos dele só se tornaram sagrados depois que ele morreu. Então, os seguidores dele, naquela época, juntaram todos os textos dele e transformaram aqueles textos ali em textos sagrados, tá bom? E pinturas, desenhos e imagens também são textos sagrados. Então, a gente não pode achar que é apenas texto, é aquele que está escrito com letras, tudo mais, não. As pinturas, os desenhos e as imagens também são textos sagrados. Outro exemplo que não está aqui, mas a transmissão oral. Vamos lembrar que as religiões indígenas e as religiões afro, elas não têm textos escritos formalmente, não tem um livro sagrado da religião indígena, não tem um livro sagrado da religião afro. Os ensinamentos dessas religiões são passados oralmente, tá certo? De geração para geração, de geração para geração e assim por diante, tá bom? E agora, já para a gente finalizar, o conteúdo aí bem rapidinho, os diferentes textos sagrados escritos, na apostila de religião, páginas 121 a 124, vídeos complementares que teremos e também vocês vão resolver as atividades propostas, Vou propor para vocês a atividade da página 125, tá ok? A mandala, tá bom? Sigam as instruções direitinho, eu vou explicar melhor na descrição lá da atividade, mas basta ler o texto, página 124, tá certo? Que tipo de texto são as mandalas e em seguida vocês já vão aqui construir a mandala de vocês, tá bom? Vou explicar tudo direitinho lá no Classroom, vai estar explicando como é que vai ser mandado, vai estar explicando como é que a atividade vai ser feita, tá certo, gente? Então, até lá, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, estudem direitinho e nós estaremos por aqui caso vocês precisem, tá bom?